Olá, Panorama TVC está de volta e agora a gente vai falar sobre o transtorno do espectro autista. Neste mês, a campanha Abril Azul amplia a discussão sobre esse tema. Para entender melhor as questões que envolvem esse transtorno do desenvolvimento, eu converso agora com a psiquiatra Simone Seco. Doutora, muito obrigada pela participação. Oi, Vivian, boa tarde. Obrigada pela oportunidade de falar desse tema. Doutora, eu vou começar bem também da questão básica, né? Para quem talvez ainda não acompanhe muito essa questão. Quando a gente em geral fala autismo, mas o nome técnico é o transtorno do espectro autista. Explica pra gente o que exatamente é essa condição. O que é esse transtorno do desenvolvimento? Tá. Inicialmente, a gente tem que pensar mesmo em transtornos do neurodesenvolvimento. O que são transtornos do neurodesenvolvimento? São situações que acometem o desenvolvimento da criança nos primeiros anos de vida. Então, qualquer situação que prejudique, que complique, que atrase, que dificulte o desenvolvimento dessa criança, pode ser considerado um transtorno do neurodesenvolvimento. Dentre os transtornos do neurodesenvolvimento, o autismo é um deles, né, um dos mais importantes, e que tem um grande impacto, né, na vida dessa criança e dessa família. Então, hoje a gente considera, oficialmente ainda a gente fala de autismo, porque a classificação internacional que a gente usa no Brasil hoje, que é o CID, né, que é a CID-10, ele ainda fala de autismo. Mas, tecnicamente, popularmente, o que a gente tem usado mais é o transtorno do espectro do autismo, ou transtorno do espectro autista, que engloba todos esses transtornos que antes eram classificados dentro como transtornos invasivos do desenvolvimento. O que caracteriza o transtorno do espectro é que ele aparece muito cedo, nos primeiros anos de vida, e ele tem uma dificuldade na comunicação, na socialização e alterações de comportamento. É isso que a gente vê desde os primeiros anos de vida do bebê e que a gente precisa estar muito atento para perceber isso logo cedo. Doutora, o diagnóstico é essencialmente clínico e a partir de que idade a gente já pode ficar atento a alguns sinais que possam talvez ser indicativos do autismo? O diagnóstico é eminentemente clínico, tá? Quando a gente vê uma criança e a gente vai fazer esse processo diagnóstico, eventualmente a gente pede alguns exames, mas os exames não são para confirmar ou afastar o diagnóstico do espectro. O diagnóstico do espectro do autismo é feito por parâmetros clínicos, exclusivamente por parâmetros clínicos. Os exames que a gente faz é para procurar se existem outras patologias associadas, outras condições associadas que possam precisar de tratamento específico, né, de atendimento específico. Mas o diagnóstico é feito por parâmetros clínicos exclusivamente. O que a gente precisa prestar atenção? Esse diagnóstico a gente consegue fechar nos casos mais típicos, por volta de 1 ano e meio a gente já consegue fechar esse diagnóstico, né? 1 ano e meio de vida do bebê. Mas a gente já percebe alguns sinais antes do final do primeiro ano, essa criança já apresenta alguns sinais que a gente precisa ficar atento. Por exemplo, uma criança que até o primeiro aninho, final do primeiro aninho de vida, não emite sons, né? Papá, mamá, dadá, vovó, que são os sons comuns que a criança faz no primeiro ano de vida. Uma criança que não tem interesse em compartilhar, né, o olhar. Ela não olha para os pais, não olha para as pessoas de referência. É uma criança muito ensimesmada, muito que não compartilha atenção com outras pessoas. Essas crianças a gente precisa ficar muito atento. Crianças que têm movimentos diferentes, né, que balança a mãozinha de um tipo específico, ou que tem como se fossem espasmos no corpo no primeiro ano de vida. Então, esses sinais chamam muito atenção para que a gente fique muito atento ao desenvolvimento dessa criança, porque a maior parte das vezes, quando mais cedo a gente começa a intervenção, melhor são os resultados. E é só por isso que a gente precisa entender isso muito cedo. Doutora Simone, quando a gente fala em causas, é possível apontar causas do autismo? Se sim, quais seriam as mais prevalentes, as mais preponderantes? Sim. Hoje a gente não tem dúvida que o autismo é um transtorno neurobiológico. E o que a gente está falando quando a gente fala que é um transtorno neurobiológico? É um transtorno que tem um substrato orgânico, né, que tem uma causa orgânica. E, via de regra, essa causa é genética. Então, o que a gente está dizendo? Que o autismo tem um risco de hereditariedade alto. Então, por exemplo, uma família que tem um filho autista
o risco de ter um segundo filho autista é muito mais alto do que uma família que não tenha nenhum. Então, ele tem um caráter genético super preponderante. Hoje a gente consegue fazer diagnóstico genético, né? Então, assim, a gente consegue entender que a causa do autismo, em alguns casos, mas isso é pouco, em torno de 40% só dos casos, a gente consegue achar uma causa genética específica para o quadro. Mas a gente não tem dúvida que ele é um quadro que tem um fator orgânico, genético ou fisiológico relacionado. Existem outros fatores que não são genéticos que também se relacionam com o autismo, como quais? Prematuridade, então bebês que nascem muito antes, né, que nasce antes, por exemplo, da 30ª semana de gestação, são bebês de muito risco para autismo. Mães que tiveram quadros infecciosos graves durante a gestação, ou que tiveram doenças metabólicas importantes, ou que fizeram uso de substâncias durante a gestação, são bebês de mais risco para autismo também. Então, algumas patologias, algumas síndromes genéticas também se relacionam ao autismo. Como a síndrome do X frágil, como a síndrome de Down também se relaciona, como a esclerose tuberosa, são outras patologias genéticas já determinadas e que têm também como manifestação clínica o autismo. Doutora, há algum tipo de prevalência se a gente considera aí homens e mulheres ou a porcentagem, o número é semelhante? Sim, é muito diferente. O autismo é basicamente uma doença de meninos. Então, assim, existem muito mais, para cada 4 meninos tem uma menina com autismo. E nos quadros mais leves, né, que são os autismos de nível 1, que são os antigos Asperger, síndrome de Asperger, essa proporção é 9 meninos para uma menina. Então, é uma doença, é um transtorno, uma condição muito prevalente em homens, em meninos, né, pessoas do sexo masculino. Doutora Simone, quando a gente fala em serviços públicos aqui no município para atender pessoas com autismo, qual que é a nossa estrutura hoje? Que tipo de serviço é oferecido? Que tipo de instituições, órgãos as famílias podem procurar? Sim, essa criança, desde que nasce, ela vai estar sendo acompanhada, né, na rede pública, nas unidades básicas de saúde pelos neonatologistas, depois pelos pediatras. Então, esses pediatras da nossa rede pública aqui em Rio Preto, eles são frequentemente capacitados para enxergar esses sinais nos bebês, né? Nos primeiros anos de vida dessa criança. Então, isso é uma capacitação que a gente constantemente está fazendo com os pediatras para que eles tenham esse tipo de informação e fiquem atentos a esses desvios no desenvolvimento. Então, essa criança está inicialmente nas unidades básicas de saúde, sendo acompanhada pelos pediatras. Se esse pediatra percebe algum nível de desvio nesse desenvolvimento, essa criança é encaminhada para o neuropediatra. A gente tem um serviço de especialidade aqui, que é o Centro Médico de Especialidades, que funciona aqui no Plaza Shopping. Esse bebê é encaminhado, então, da unidade básica de saúde para o serviço de neuropediatria, onde ele vai passar por um especialista, que é o neuropediatra. Esse neuropediatra avalia essa criança, se ele julga que essa criança está dentro do espectro, tem risco de estar dentro do espectro, essa criança é encaminhada para o Centro Especializado de Reabilitação, que é o CER, que oferece um atendimento multidisciplinar, né, para pessoas do espectro do autismo. Tá, então, essa criança vai ser acompanhada lá no CER. Alguns casos que têm um diagnóstico um pouco mais complexo, a gente tem um ambulatório também no hospital de base, que é um ambulatório para casos mais complexos, de diagnósticos mais complexos, que também o acesso é via rede pública de saúde, né, via unidade básica de saúde. Lá vai ser feito um agendamento e essa criança vai passar lá no hospital de base para investigação diagnóstica. Doutora, lá não é feito o tratamento, é feito só o diagnóstico. Doutora, e quando a gente fala em tratamento, quais são as terapias hoje envolvidas, né, no tratamento do autismo? Que tipo de trabalho é totalmente multidisciplinar? Totalmente multidisciplinar, essa é a palavra. Então, o tratamento do autismo, não existe uma medicação específica que trata o autismo. Então, o que trata o autismo, e isso é a importância da gente fazer o diagnóstico o mais cedo possível, porque a gente sabe que quanto mais cedo o diagnóstico, e mais cedo eu estou falando em torno de 1 ano mesmo, a chance dessa criança sair do espectro ou voltar para uma curva de desenvolvimento normal é
quanto mais cedo, maior essa chance. Quanto mais a gente demora para começar essa intervenção, menor chance de que essa criança venha a ter um bom prognóstico no futuro. Então, a importância do tratamento precoce é fundamental. E qual é o tratamento? O tratamento é uma estimulação multidisciplinar. Então, assim, claro que é um trabalho individualizado, cada criança precisa de um tipo de abordagem, né? Existem várias abordagens que a literatura cita, como o método ABA, o método Denver, né? As terapias fonoaudiológicas, as terapias de integração sensorial. Essas crianças têm muitos sintomas sensoriais, então a fonoaudiologia, que é fundamental, porque são crianças que têm muito problema de comunicação. Então, é sempre um trabalho conjunto e por uma equipe multidisciplinar e focado, a gente precisa sempre ter um projeto terapêutico individual para essa criança, porque essa criança vai precisar de coisas específicas, dependendo do tipo de prejuízo que ela tem, as áreas onde ela tem mais comprometimento. E, eventualmente, essa criança vai precisar usar medicação também para as condições comórbidas que aparecem ou para as alterações de comportamento que vêm associadas ao transtorno do espectro, como o TDAH, como o transtorno opositor, como as alterações de sono, então epilepsia algumas vezes, então essas outras patologias também precisam ser abordadas e tratadas. Doutora, para finalizar, quando a gente fala de autismo, a gente já relaciona facilmente a casos infantis, mas a gente às vezes não fala muito da questão do autismo ali na vida adulta. Os casos, o diagnóstico nesses casos geralmente são tardios? Os adultos descobrem muito tarde que são autistas? Sim, esse é um dos problemas, né? Os quadros mais leves, via de regra, os quadros mais graves geralmente são muito mais típicos e chamam a atenção muito mais cedo, e essas pessoas recebem o diagnóstico muito mais cedo, né? Geralmente na infância mesmo. Os quadros mais leves, que geralmente não têm um atraso importante na fala e que não têm, geralmente, deficiência intelectual associada, muitas vezes esses quadros evoluem e vão receber diagnóstico, às vezes, só na vida adulta, né? Então, e tem uma porcentagem alta de pessoas com esse diagnóstico, se a gente considerar que hoje quase 2% da população tem autismo, né? Então, é uma taxa alta e nessa proporção estão incluídos muitos adultos que hoje têm recebido diagnóstico. Há uns anos atrás, a gente nem olhava para esse diagnóstico no adulto, né? Hoje, a gente sabe que esse diagnóstico é uma possibilidade e muitos adultos estão recebendo esse diagnóstico e, às vezes, são pessoas que ficaram excluídas, né, das condições escolares, educacionais, sociais, por uma condição não diagnosticada e que ficaram à margem das possibilidades de desenvolvimento e de cidadania por falta de um diagnóstico, né? E hoje a gente tem tentado trazer essas pessoas, né, para uma condição de participação comunitária, né, onde elas possam receber os direitos que elas têm, garantidos por lei, de trabalho apoiado, de ensino com suporte, né? Então, essa é uma possibilidade hoje mesmo, e o diagnóstico de adulto também é possível. Os diagnósticos de adulto aqui em Rio Preto, na rede pública, podem ser feitos no Centro de Atendimento Especializado, que é o CAE, onde tem um ambulatório de psiquiatria, ou nos CAPs adultos. A gente tem 2 CAPs adultos aqui que atendem, né, pessoas adultas acima de 18 anos, e a gente tem 3 CAPs infantis que também estão capacitados e habilitados para fazer diagnóstico de adolescentes com autismo. Tá certo. Doutora, chegamos ao fim da nossa entrevista, mas eu queria que a senhora finalizasse deixando um recado, às vezes, para aquela família que acabou de receber esse diagnóstico e, às vezes, está um pouco ainda perdida, sem saber como dar sequência, né, ou que instituições procurar. Qual que é o caminho, qual que é o recado que a senhora deixa para essas famílias? Por onde eles podem começar e talvez também não entender que é uma situação sem saída, né? Sim, isso é o que a gente sempre insiste, né? Que receber um diagnóstico de autismo não é o fim da linha, né? É o começo de uma jornada que muitas vezes, claro, a gente não previu, mas que tem um monte de possibilidades. E isso é o mais importante, que a família que está com alguma suspeita, né, não retarde a busca por auxílio. Porque, às vezes, essa criança, quanto mais tempo a gente demora para buscar ajuda, pior o prognóstico dessa criança. Então, se você está desconfiando de alguma coisa que o seu bebê não está reagindo às suas intervenções, se o bebê não está se
com interesse em se comunicar, esse bebê é muito irritado, esse bebê não se aconchega, esse bebê não relaxa, esse bebê é um bebê que não se acalma, esse bebê é um bebê que não está tranquilo. Discuta isso com o pediatra que está acompanhando esse bebê, né? Leve essa discussão, leve a sua preocupação, leve a sua angústia, porque às vezes o pediatra faz uma consulta, né, protocolar e não está atento, e a mãe passa muito mais tempo com esse bebê, ou a avó, ou quem é o cuidador, e pode estar mais atento às atipias de comportamento dessa criança, e é isso que chama atenção. Então, discuta isso com o seu pediatra, leve essa questão para o seu pediatra e insista que se você está com alguma preocupação, você precisa de algum nível de intervenção, de algum nível de olhar para isso, para que possa receber uma atenção diferenciada e se for alguma coisa que é um comportamento, uma alteração no desenvolvimento, comece o mais cedo possível uma intervenção, então, assim, e isso vai dar, com certeza, um resultado muito melhor do que a gente postergar, ficar esperando essa criança vir naturalmente para uma linha de desenvolvimento normal. Então, a minha orientação é que para quem estiver desconfiando, e que a gente fique atento ao desenvolvimento dos nossos bebês, e se a gente percebe qualquer coisa diferente, busque o serviço mais próximo a que você tem acesso, que geralmente é a unidade básica de saúde do seu território, e discuta isso com um pediatra ou com algum profissional. As unidades básicas de saúde aqui também têm psicólogas que podem fazer esse acolhimento, essa escuta. Então, busque ajuda, não fique esperando sozinho em casa, se você está vendo que o seu bebê está com alguma diferença no seu desenvolvimento. Essa é a mensagem. Tá certo. Essa foi a entrevista com a doutora Simone Seco, psiquiatra da Rede Municipal aqui de Rio Preto. Nós falamos sobre o transtorno do espectro autista.